Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a este momento de formação, esse momento na Escola de Maria. É sempre um momento oportuno para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento da nossa fé cristã católica. Nessa escola, onde nós podemos aprender mais sobre a vida de Maria, aprendendo com ela aquilo que diz respeito às coisas de Deus, aquilo que diz respeito à nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, seja bem-vindo, você que está entrando agora, que Deus abençoe a cada um e que nós possamos crescer na graça de Deus, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Na Escola de Maria é sempre uma oportunidade para nós conhecermos ainda mais aquilo que é a nossa fé cristã católica. E hoje nós vamos aprofundar sobre um tema muito importante. Um tema muito importante que com certeza você já ouviu falar sobre ele, mas eu não sei se você teve a oportunidade de aprofundá-lo, né? Eu estou falando sobre um dos dogmas marianos, que é o dogma da Imaculada Conceição. É sobre isso que nós vamos falar na Escola de Maria de hoje. O dogma da Imaculada Conceição. Como compreender o que significa este dogma? Esse é o nosso objetivo na Escola de Maria de hoje, tá bom? E que você fique bem atento a tudo aquilo que vai ser falado. É para o seu crescimento, é para o crescimento do seu conhecimento, da sua fé cristã católica. E eu espero que na Escola de Maria de hoje possa te ajudar muito nesse sentido, para que você tenha uma fé cada vez mais sólida, para que você tenha uma fé cada vez mais solidificada pela graça de Deus, e que você tenha cada vez mais o conhecimento devido, porque é importante a gente compreender que a fé não está só no nível da confiança. Eu tenho fé quando eu confio em Deus, é verdade. Só que a nossa fé, ela tem um conteúdo. Lembra que São Paulo, na carta a Timóteo, ele fala sobre o depósito da fé? O depósito da fé é o conjunto de verdades que foram reveladas por Deus. Por isso também o nome dogma. O dogma significa o quê? O que são os dogmas? São verdades de fé que foram reveladas por Deus. E hoje nós vamos ver um desses dogmas marianos, que é o da Imaculada Conceição. Mas vamos iniciar com o momento de oração. Iniciemos o Na Escola de Maria de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Imaculada Conceição de Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como eu havia dito, a fé não está só no âmbito da confiança. A nossa fé tem um conteúdo. É tanto que nós temos um catecismo, o catecismo da igreja. Nós temos uma doutrina. Ou seja, a nossa fé tem um conteúdo que nós precisamos conhecer. São Pedro, na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, São Pedro, na sua carta, ele vai dizer o seguinte para os cristãos: que nós precisamos dar razões da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. Não basta você dizer, eu creio, certo? Mas me explique essa sua fé. E nós precisamos ter o conhecimento devido. Por isso a importância desse momento, de nós aprofundarmos o nosso conhecimento, né? De nós aprofundarmos o nosso conhecimento. Então, hoje, o tema de hoje é o dogma da Imaculada Conceição. Tem alguém devoto da Imaculada Conceição aqui? Devoto, devota? Pois é, hoje nós vamos falar sobre esse dogma. O dogma da Imaculada Conceição. Primeiramente, esse dogma da Imaculada Conceição, ele foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. Já faz alguns anos, né? O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado por Pio IX em 1854. Agora, para a gente se aprofundar, o que nós cremos com relação a isso? O que nós cremos? Poderíamos também perguntar, o que a palavra de Deus nos revela sobre isso? E o que a igreja nos ensina sobre esse dogma? O que a igreja nos ensina sobre esse dogma? Então, nós sabemos que todos nós nascemos manchados pelo pecado. E por isso a necessidade do batismo. Porque a graça do batismo faz o que conosco? Apaga a mancha do pecado original. Apaga a mancha do pecado original. Mas então, nós sabemos que todos nós nascemos manchados pelo pecado. Porém, o Pai das misericórdias, Deus, quis que a aceitação por parte da que ele predestinara para ser mãe precedesse a encarnação, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, também outra mulher contribuísse para a vida. Vou repetir para você. O Pai das misericórdias quis que a aceitação por parte da que ele predestinara para a mãe precedesse a encarnação, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, também outra mulher contribuísse para a vida. Qual foi a mulher que contribuiu para a morte? Está lá no Antigo Testamento. Foi Eva, né? Eva foi a mulher que contribuiu para a morte. E Maria será aquela que vai contribuir, como de fato contribuiu, para a vida. Mas então,
O que a igreja afirma? A igreja afirma que Maria, ela é toda santa. Toda santa. Ela é isenta de toda mancha de pecado. Em Maria não se encontra nenhuma mancha de pecado. Pelo Espírito Santo, como que plasmada e feita nova criatura. Já profeticamente anunciada na promessa feita aos progenitores da vitória sobre a serpente, lá no livro do Gênesis. Maria é a virgem que conceberá e dará à luz um filho, cujo nome será Emanuel. Emanuel. Ao longo dos séculos, a igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, ela foi redimida desde a sua concepção. Desde a sua concepção. Ou seja, ela não tem o pecado original. Ela não tem o pecado original. Nós temos, por exemplo, todos nós, toda pessoa ao nascer, nasce manchada pelo pecado original. Maria não. Maria não. E se ela não tem o pecado original, também não tem as consequências do pecado. É lógico. Se ela não tem o pecado original, ela também não tem as consequências do pecado. E que consequências do pecado são essas? Os desequilíbrios. Por exemplo, se nós formos olhar para a nossa vida, para a nossa natureza humana, nós temos os nossos desequilíbrios. A própria Sagrada Escritura vai dizer que em nós habita a concupiscência. E o que é a concupiscência, padre? Que palavra é essa? Que palavra bonita, eu quero entender isso. Eu nunca ouvi falar de concupiscência. O que é a concupiscência, padre? A concupiscência é aquela inclinação que nós temos para o mal. Por exemplo, seja sincero, seja sincera. Quando você olha para a sua vida, eu pergunto a você, você já teve vontade de pecar? Você já teve vontade de fazer algo mal? Você já teve vontade? Você já se sentiu inclinado a fazer uma coisa ruim, uma coisa má? É isso que a Sagrada Escritura chama de concupiscência. E essa concupiscência passou a existir em nós por conta do pecado original. Só que Maria, a natureza humana de Maria, ela é íntegra. Maria é toda santa. E como eu dizia anteriormente, ela não tem o pecado original. E se não tem o pecado original, ela não tem as consequências do pecado. Ou seja, ela não tem a concupiscência, não tem. Ela é toda íntegra, ela é toda santa. Em Maria não existe a concupiscência. Uma pergunta. Até que muitas pessoas que não são católicas chegam a nos fazer, questionando a igreja. Muitas pessoas perguntam assim, então se Maria não tem pecado, então Deus não salvou Maria? Deus não salvou Maria? Resposta, sim, salvou. E salvou como, padre? Se ela não tinha pecado? É isso que nós vamos entender aqui, né? Deus salvou Maria, sim. E salvou até mais do que nós. Até mais do que a nós, né? Isto por quê? Porque Cristo, ele não permitiu que ela caísse no pecado. Essa é a questão. Cristo não permitiu que Maria caísse no pecado. Por isso,
quando se fala da Imaculada, nós estamos dizendo o quê? Que ela nasceu sem o pecado original. Ela foi preservada. Ela foi preservada. Então, Cristo não permitiu que ela caísse no pecado. Se não fosse Jesus, ela seria pecadora, como cada um de nós. Se não fosse Jesus, ela seria como um de nós, pecadores. Portanto, ela foi salva, mas ela foi salva de um modo perfeito. De um modo perfeito. E como é esse modo perfeito, Padre? É o seguinte: o Pai, Deus, nosso Pai, a preservou do pecado. A preservou do pecado em previsão dos méritos de Cristo, ou seja, da sua morte, da sua ressurreição. Da sua morte e ressurreição. Você poderia perguntar assim: Padre, e o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Escritura fala sobre tudo isso? Uma das coisas que nós precisamos compreender sobre a Bíblia, sobre a Sagrada Escritura, é aquilo que o documento do Concílio Vaticano II, esse documento aqui, Dei Verbum, nesse documento, que é um dos documentos do Concílio Vaticano II, tem uma parte que ele diz assim, Deus dispôs sabiamente que o Novo Testamento, compreenda isso. Se você quer compreender a Sagrada Escritura, se você quer compreender, por exemplo, padre, às vezes eu não gosto nem de ler o Antigo Testamento porque eu não entendo. Então, eu vou te dar aqui uma chave de leitura para que você comece a entender o Antigo Testamento. Uma das coisas que a gente precisa entender sobre a Sagrada Escritura é o seguinte, e é o que a Dei Verbum, esse documento do Concílio Vaticano II, fala, que diz assim: Deus dispôs sabiamente que o Novo Testamento estivesse escondido no Antigo, e o Antigo se tornasse claro no Novo. Olha só, meu povo. Olha só o que nos diz o magistério da Igreja. O Novo Testamento, ou seja, do Evangelho de Mateus até o Apocalipse de São João, o Novo Testamento está escondido no Antigo. E o Antigo se torna claro no Novo. Você só vai compreender o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Quando você estiver lendo o Antigo Testamento, você tem que estar com o seu olhar também voltado lá para o Novo Testamento. Porque é pelo Novo Testamento que você vai compreender o Antigo Testamento. Tá bom? Isso é só uma chave de leitura para que você entenda. Então, mas voltando à pergunta, o que a Escritura diz sobre tudo isso, sobre esse dogma, sobre a Imaculada Conceição? Vamos lá. Primeiramente, nós vamos pegar o Evangelho segundo São João. Vocês já leram o Evangelho de João? Vamos pegar o Evangelho de João como exemplo. O evangelista São João, ao escrever o seu Evangelho, ele se baseia no livro do Gênesis. É muito importante a gente perceber isso. São João, ele se baseia no livro do Gênesis. E isso está muito claro logo no primeiro capítulo do seu Evangelho. Porque se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no primeiro versículo do Evangelho de João, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
esse é o primeiro versículo do Evangelho de João. Aí, se você for lá para o livro do Gênesis e pegar o primeiro versículo do livro do Gênesis, o que vai estar escrito lá no primeiro versículo do livro do Gênesis? Lá vai estar escrito assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, no Evangelho, João, ele afirma que o Verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Procure, eu queria, se você não tiver atento a isso que eu estou dizendo, você não vai compreender. Por isso que eu peço a máxima atenção sua, para que você entenda a Sagrada Escritura. Eu estou comparando aqui o primeiro capítulo de João com o primeiro capítulo de Gênesis. E o primeiro versículo de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no primeiro versículo do Gênesis diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. São João vai dizer que tudo o que existe foi criado pela palavra, pelo Verbo. E lá no livro do Gênesis vai dizer, falando da criação, Deus disse que haja luz, e a luz se fez. São João vai dizer, tudo foi criado pelo Verbo. Só que São João, ele afirma que esse Verbo, que essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, no capítulo 2 de João, do Evangelho de João, assim como no capítulo 2 de Gênesis, João, ele constrói como que um ponto culminante. Um ponto culminante. Qual é o ponto culminante no capítulo 2 de Gênesis? Se a gente for pegar o livro do Gênesis, no capítulo 2, qual é o ponto culminante do capítulo 2 de Gênesis? Qual é? A criação do ser humano. É a criação do ser humano. O ponto culminante do capítulo 2 do livro do Gênesis, é a criação do ser humano. Ou seja, Deus cria o homem no sexto dia. Deus cria o homem no sexto dia. E isso a gente pode ler no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27. Só que, depois do sono profundo, como está escrito no capítulo 2, versículos 21 e 22 de Gênesis, depois do sono profundo, o homem encontra a mulher e diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Gênesis 2, 23. E o que acontece aí? Acontece a aliança conjugal. Acontece a aliança conjugal entre Adão e Eva. E essa aliança conjugal entre Adão e Eva é o ápice da antiga criação do Antigo Testamento.
Repito para você. Repito para você. Esta aliança conjugal entre Adão e Eva é o ápice da antiga criação do Antigo Testamento. Olha só, o primeiro capítulo começa falando da criação e no segundo capítulo de Gênesis existe um ponto culminante, que é justamente esta aliança conjugal entre Adão e Eva. Compreendido isso? Agora, quando nós olhamos cuidadosamente para o primeiro capítulo do Evangelho de João, nós vamos perceber no primeiro capítulo uma sequência da seguinte frase: no dia seguinte. Por algumas vezes, o evangelista João, ele vai repetir essa frase: no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Padre, aonde é que a gente vai ler isso? Se você pegar o Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 29, no versículo 35 e no versículo 43, por 3 vezes vai se repetir no primeiro capítulo de João essa frase: no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Isso está ligado à criação no livro do Gênesis, quando se conta os dias. Mas então, e quando nós olhamos para o capítulo 2, no versículo 1, quando a gente pega o capítulo 2 do Evangelho de João, capítulo 2 do Evangelho de João, como é que começa o capítulo 2 do Evangelho de João? Já pararam para perceber? O capítulo 2, todo mundo sabe, até decorado, que o capítulo 2 do Evangelho de João fala sobre a festa de casamento. A famosa bodas de Caná da Galileia, né? Só que muitas vezes a gente não percebe a primeira frase que está no primeiro versículo desse capítulo 2. Como é que inicia o capítulo 2 do Evangelho de João? Inicia assim, ó: no terceiro dia. No terceiro dia. Então, quando nós olhamos para o capítulo 2, versículo 1, nós lemos que no terceiro dia, o que foi que aconteceu no terceiro dia? Houve um casamento em Caná da Galileia. Mas, padre, terceiro dia de quê? Terceiro dia a partir de quê? Terceiro dia do último dia mencionado, que foi o dia 4. 3 dias depois nos levam ao 7º dia. Assim como nós encontramos em Gênesis 1 e 2, o ponto culminante da criação que eu acabei de falar. Eu acabei de falar que o ponto culminante no capítulo 2 do livro do Gênesis, o que é? A aliança conjugal entre Adão e Eva. Adão e Eva que foram criados sem o pecado original. Detalhe: Adão e Eva foram criados sem o pecado original. Sem o pecado original. Então, eu dizia que, e repito, para que você compreenda bem, que o ponto culminante da criação é a aliança conjugal de Adão e Eva, os quais foram criados sem o pecado original. Só que quando a gente vai ler os capítulos 1 e 2
do Evangelho de João, nós vamos perceber da mesma forma a nova criação do Novo Testamento, revelando o novo Adão e a nova Eva. O novo Adão e a nova Eva. Eles estão no terceiro dia do casamento em Caná, na Galileia. Eles estão no terceiro dia do casamento em Caná da Galileia, que é o sétimo dia desta nova semana da criação. É bem verdade que nós não temos informações sobre os noivos. Quando a gente lê o capítulo 2 do Evangelho de João, não se tem informação sobre quem são os noivos. Os noivos aqui não são identificados. Não diz, São João não diz qual é o nome ou os nomes dos noivos. Eles não são identificados. Mas tem duas pessoas que João identifica. Quem são essas duas pessoas que João identifica? Jesus e Maria. Jesus e Maria, os convidados da festa de casamento. Os convidados da festa de casamento. Mas interessante, tem uma outra coisa interessante. O que é? Ele não a chama de Maria. Jesus não chama Maria de Maria e nem a chama de mãe. Como é que Jesus chama Maria? Não chama de Maria e nem chama de mãe. Chama de quê? Ele a chama de mulher. Ele a chama de mulher. Coisa estranha, né? E quantas interpretações erradas sobre isso. Quantas pessoas falando baboseiras, heresias, porque não compreendem esse termo, porque não compreendem esse versículo. Mas nós precisamos compreender, né? Então, ele usa o mesmo termo, que Adão usa na tradução grega do Gênesis 2. O mesmo termo que Adão usa na tradução grega do Gênesis 2. E foi assim que os padres da igreja chegaram à compreensão que o objetivo de João tinha um objetivo no seu evangelho. Agora, o objetivo desses dois primeiros capítulos, os padres da igreja compreenderam que o objetivo de João é apresentar Jesus como o novo Adão. Apresentar Jesus como o novo Adão e apresentar Maria como a nova Eva. Em Jesus é realizada uma nova criação. Em Jesus é realizada uma nova criação, uma nova aliança. Uma nova aliança. Não apenas salvando o que estava lá na antiga, mas transformando e elevando-a para compartilhar com o divino de uma maneira imprevista. Ele faz novas todas as coisas. E é São João que diz isso, o próprio São João diz isso no livro do Apocalipse. Ele faz novas todas as coisas. Em Jesus acontece a nova aliança, em Jesus acontece a nova criação. A nova criação. Então, e assim, como nós concordamos que Adão e Eva foram criados sem o pecado original? Tá todo mundo aqui de acordo com isso, né? Adão e Eva foram criados sem o pecado original.
Está lá no livro do Gênesis, está claro isso. Mas então, assim como nós concordamos que Adão e Eva foram criados sem o pecado original, nós cristãos também concordamos que o novo Adão foi formado sem o pecado original. Jesus não teve pecado. Nele não habitou o pecado. Ele foi gerado sem o pecado original. Sem o pecado original. Então, nós concordamos que Adão e Eva foram criados sem o pecado original. Nós cristãos também concordamos que o novo Adão, concordamos que Adão e Eva foram criados sem o pecado original. Agora, uma pergunta. E como nós podemos concordar? Como nós podemos concordar que a nova Eva também foi concebida sem um pecado original? Nós acreditamos que Jesus não teve pecado. E como nós podemos concordar que a nova Eva, ou seja, Maria, foi concebida sem um pecado original? O que Maria fez para isso? Maria não fez nada. Maria não fez nada por si mesma. Maria não fez nada pelo próprio poder. Mas foi graças aos méritos de Cristo que ela se tornou a obra-prima da redenção. Graças aos méritos de Cristo, Maria se tornou a obra-prima da redenção. A obra-prima da redenção. Portanto, ela, Maria, participa da graça do seu trabalho redentor mais perfeitamente do que podemos imaginar. Ela é a obra-prima de Jesus Cristo, de sua redenção. Ao afirmar isso, de forma alguma, a igreja está ofendendo a Deus, de forma alguma. Pelo contrário, a igreja louva e admira. Por quê? Porque Maria é a maior obra da salvação de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender que Maria não é sem pecado e, portanto, sem a necessidade do Redentor. Porque alguém poderia dizer isso, né? Inclusive, muitos falam isso. Ah, então Maria não tem necessidade de Jesus? Tem. Então Maria não tem necessidade do Redentor? Ela teve necessidade do Redentor. Só que, o que a gente precisa entender aqui? Que ela, Maria, ela é sem pecado porque ela foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai, Deus nosso Pai, a abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Aquilo que São Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Maria participa daquilo que Cristo veio nos dar. E isso não diminui Jesus em nada. Maria, portanto, é a mulher de que fala o Gênesis. Isso aqui é uma coisa muito importante. E eu quero que você compreenda também isso. Por que Jesus chama a sua mãe de mulher e não de mãe e não de Maria? Eu dizia que João, ele pega muita coisa daquilo que está no livro do Gênesis. Então, Maria é a mulher que fala, de que fala o Gênesis. Quando, no capítulo 3, versículo 15, Deus vai dizer para a serpente: serpente,
eu porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Eu porei ódio entre ti, serpente, e a mulher. Maria é a mulher que fala o Gênesis. Maria é a mulher que fala o Gênesis. Maria é aquela que Jesus diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. Não foi isso que Jesus falou no capítulo 2 do Evangelho de João? Mulher, a minha hora ainda não chegou. Só que São João também, lá no capítulo 19, quando Jesus está crucificado e Maria está de pé diante da sua cruz, o que Jesus fala? Do alto da cruz ele vai dizer: mulher, de novo, mulher, eis aí o teu filho. Maria também é aquela mulher de quem fala São Paulo no capítulo 4 da carta aos Gálatas. Quando São Paulo ele diz assim: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho único, nascido de mulher. Nascido de mulher. Mas não para aí. O próprio São João, não mais no Evangelho, nem nas suas cartas, mas lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12 do Apocalipse, vai falar de quem? Da mulher. E apresenta a mulher como sendo a inimiga da serpente. Lá no capítulo 12 de Apocalipse, fala da briga, da luta da mulher contra a serpente, a mulher. Então, quando Jesus chama Maria de mulher, não é porque está desprezando Maria, não é porque está desrespeitando Maria. A gente precisa entender a Bíblia. A gente precisa entender a Sagrada Escritura. Por que usa aquele termo? Maria é a nova Eva. Como é que João, o evangelista, apresenta Maria no seu evangelho? Apresenta Maria como a mulher, como a nova Eva, como a mãe de Jesus. É assim que João apresenta Maria. Né? É assim. Na Anunciação, voltando para a Anunciação, se a gente pegar o Evangelho de Lucas, na Anunciação, o arcanjo, como é que o arcanjo Gabriel chama Maria? O arcanjo vai chamá-la e vai dizer: Ave cheia da graça. Cheia da graça. Maria é toda plena da plenitude da graça. Se você for pegar, por exemplo, uma Bíblia protestante, vai estar diferente, a tradução diferente. Lá vai estar escrito assim: Ave agraciada. Está errado. É uma tradução infiel da Bíblia. Quem é uma pessoa agraciada? Eu e você. Quantas graças nós já recebemos? Inúmeras. Então, se eu recebi uma graça de Deus, eu sou agraciado. Só que eu não sou imaculado. Eu tenho um pecado. Quando o anjo chama Maria de cheia de graça, o que isso significa? No grego, o termo em grego, a palavra em grego, que é karitomene. Significa que Maria ela é toda plena da plenitude da graça de Deus. E o que isso significa, padre? Significa que nela não há pecado algum. Então, é dessa forma que nós afirmamos que ela foi preservada do pecado. O Filho de Deus não poderia
habitar em algo impuro. O Filho de Deus não poderia habitar em algo impuro. Não tinha como. Imagine você, Jesus, o Filho único de Deus, e portanto Deus e verdadeiro homem. Ele não poderia habitar na impureza. Não poderia. Então, aquilo que Deus havia pensado para a humanidade, e o que Deus pensou para a humanidade? O que Deus pensou para a humanidade? Está lá no livro do Gênesis. Quando Deus criou o homem e a mulher, está lá Adão e Eva. E não tinha pecado. Pecaram depois. Eles viviam em comunhão com Deus. Eles viviam na justiça e na santidade, em comunhão, em intimidade e amizade com Deus. Esse era o plano de Deus para a humanidade inteira. Para mim e para você. Então, aquilo que Deus havia pensado para a humanidade se cumpriu, se realizou de forma plena em Maria. Em Maria. Portanto, aquilo que ela é desde o início, Imaculada Conceição. Aquilo que ela é desde o início é o que nós somos chamados a ser na nossa vida. É o que nós somos chamados a ser na nossa vida. Lutando contra o pecado para que a graça de Cristo habite totalmente em nós. Totalmente em nós. Eu espero que tudo isso que eu acabei de dizer tenha sido compreensível para você. Mas se você não tiver compreendido, depois você vai ter a oportunidade de assistir novamente. Esse vídeo vai ser postado no meu canal do YouTube e também no YouTube da paróquia, para que depois você assista novamente e compreenda melhor. Mas espero que tenha ficado claro sobre esse dogma mariano, a Imaculada Conceição. Ou seja, ela foi concebida sem o pecado original. Então, eu comecei fazendo algumas perguntas, né? Eu comecei perguntando: o que nós cremos? Acabei de dizer. Eu comecei perguntando: o que a palavra de Deus revela? Mostrei aqui para vocês. Falei dos 2 primeiros capítulos de João e dos 2 primeiros capítulos de Gênesis. E o que a igreja diz sobre esse dogma? Também acabei de dizer. E é isso que nós precisamos compreender. Então, meu povo, esse é o dogma, um dos dogmas, né? Existem outros dogmas, mas este é um dos dogmas marianos. O dogma da Imaculada Conceição. Da Imaculada Conceição. Espero que tenha ficado claro, né? E que o Espírito Santo possa iluminar a tua vida, que o Espírito Santo possa iluminar o teu coração, a tua mente, que o Espírito Santo possa te levar à verdadeira fé. Porque quando se fala de dogma, quando a igreja proclama um dogma, o que é um dogma? Um dogma significa verdades reveladas por Deus.
verdades reveladas por Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, Imaculada Conceição, que desça sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.